Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Social, um espaço onde discutimos temas essenciais para construir uma sociedade mais justa, inclusiva e solidária. No programa Ressoar de hoje, abordaremos um tema extremamente atual: empreendedorismo e inovação, com foco na saúde, beleza e bem-estar. E eu tenho a honra de receber um convidado muito especial. Ele é o Kleber Soares, cofundador da Salos Participações e um dos grandes nomes do empreendedorismo no Brasil. Ele é responsável pelo crescimento do Grupo Sorridentes, que atende mais de 8 milhões de clientes por ano e se destaca como uma das maiores redes de clínicas odontológicas do país. Além disso, Kleber está à frente do Instituto Salos, que realiza projetos para transformar a qualidade de vida das pessoas, promovendo saúde e bem-estar de forma ampla, acessível. E hoje ele vai compartilhar conosco a sua visão sobre esse setor, os desafios e as conquistas de sua trajetória, inspirando a todos que buscam fazer a diferença em suas áreas. Eu quero dar as boas-vindas ao Kleber Soares. Seja muito bem-vindo. Que alegria te receber. Nossa, é um prazer imenso estar aqui com vocês, é uma honra, Eunice, né? Minha esposa já esteve por aqui, né? Eu fiquei sabendo que você convidou o casal. Sim. E aqui hoje ela não pôde vir, porque ela está com os compromissos, e eu vou tentar aqui representar muito bem a doutora Carla, mas representar principalmente esse setor da saúde, né? Essa questão do empreendedorismo na saúde, já que saúde, cada dia que passa, é algo importante, né? As pessoas estão falando muito na questão da longevidade, na questão de viver bem, chegar aos 100 anos, então nada mais atual e moderno a gente falar de empreendedorismo social e saúde para a longevidade. Sim. A gente tem acompanhado a trajetória de vocês, todos conhecem a doutora Carla Sarni, que é a sua esposa e uma querida amiga. Conheço bem. Que tem contribuído tanto com conhecimento e com tudo que ela tem feito no empreendedorismo, junto com você, os dois criaram um império, né, Kleber? E tem feito a diferença, contribuindo com o nosso país. E eu é que fico muito honrada de você aceitar o convite, estar aqui hoje, para a gente também conhecer um pouco da sua trajetória, como é que vocês dois têm levado todo esse trabalho e feito tanta diferença, viu? Não, muito obrigado pela oportunidade e a gente vai compartilhar muita coisa. Eu sei que os seus espectadores também devem empreender em casal, então eu fico à disposição aqui também para qualquer pergunta relacionada a como empreender em casal e, principalmente, em ter uma mulher forte e empoderada no comando. Isso é muito bacana, inclusive nos dias de hoje, né? Equilibrar esses dois polos é muito importante. Eu sei que vocês têm muita experiência, a gente vai falar disso também. Agora, para que as pessoas te conheçam um pouco mais, eu acho que é interessante a gente iniciar com você contando um pouquinho da sua trajetória, até vocês dois se conhecerem e montar todo esse trabalho extraordinário que vocês têm hoje. Antes, Kleber tinha uma história, então a gente quer conhecer um pouquinho. Eunice, e assim, sinta-se privilegiada, porque eu tenho comigo até uma certa dificuldade de falar um pouco sobre mim, né? Mas eu vou aproveitar esse programa aqui tão renomado para começar a me soltar um pouco e contar um pouco da minha história. Kleber tem 48 anos, né? Eu gosto de ser pai do João Pedro e do Davi. João Pedro 22, Davi 21 anos, marido da Carla Sarni, né? Eu sou filho de nordestino que veio lá de Pernambuco nos anos 60, semi-analfabeto, e meu pai casou com a minha mãe do interior de São Paulo, da cidade de Sorocaba. Enfim, até aí tudo bem. O meu primeiro grande marco da minha vida pessoal aconteceu em 1984, quando eu tinha 8 anos de idade e meus pais se separaram. Muito comum na época, essa indústria da separação, do divórcio. E um ponto interessante que aconteceu nessa minha experiência foi que, diferente do padrão da época onde os meus pais se separaram e os filhos ficavam com a mãe,
nós ficamos com o pai. E Eunice, imagina 4 homens morando num colchão, sem grandes luxos, e depois que meu pai se casou de novo, foi a primeira vez que eu sinto até hoje, o lençol limpinho que minha madrasta, na época, né, providenciou para a nossa casa. Em 1991, meu pai com a minha madrasta tiveram um filho, e esse menino nasceu com uma doença muito rara, chamada síndrome de Guerin-Najar, e foi um momento de bastante dificuldades, porque esse meu irmão, ele viveu por 5 anos. E nesse período que ele viveu, ele vivia internado no Hospital das Clínicas. E olhar o Instituto da Criança ali é algo bastante impactante para um jovem que nem eu tinha ali 12, 13 anos, onde você via várias crianças ali doentes, o meu irmão ali dentro. Então aquilo ali trouxe uma maturidade e uma resiliência de vida, indiretamente, porque na época a gente não sabia que isso poderia trazer algum trauma, algum benefício. Acho que trouxe mais benefícios na minha vida, porque me ensinou muito a humildade, né, de que não adianta você não olhar para trás, não olhar as carências que acontecem no dia a dia. Então, infelizmente, ele veio a falecer e aí, né, veio a parte da adolescência, onde eu arrumei o meu primeiro emprego. Trabalhei carregando pedra, literalmente. Trabalhei numa indústria que até então, na época, era uma indústria de esportes. O esportes era bilhares, né? Bilhares, pebolim. Era um mercado bastante aquecido. Hoje acho que nem existe muito mais esse mercado, porque os videogames acabaram assumindo tudo. Sim. Mas era um sonho que eu tinha. Sonho não, né? Meu pai tinha oficina e eu queria mesmo era trabalhar na oficina. Só que o meu irmão chegou primeiro. Então, a vaga de emprego na oficina do meu pai era para o meu irmão, e meu pai chegou para mim e falou: ó, pode tirar o cavalo da chuva, aqui na oficina o seu irmão já está aqui, não dá, a oficina é pequena, não dá para vocês dois, então você vai ter que procurar um emprego. E isso foi bastante impactante para mim, porque na época eu me senti rejeitado, né? Falei, puxa, meu pai não quer que eu trabalhe aqui? Só que isso também me deu outra visão e eu fui procurar um emprego. Como a gente não tinha muita referência na família, minha família sempre falava: gente, vai para o exército, segue carreira, né? É a busca da estabilidade, né? E eu acabei entrando, né, no dia 13 de março de 1995 no 2º Batalhão de Polícia do Exército, e foi um grande marco na minha vida, porque foi uma grande escola. E aí, numa dessas idas e vindas já na faculdade, foi quando eu, no trânsito, tomei uma fechada. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. E na época eu era meio estressadinho. Eu fui tomar uma satisfação assim do tipo, pô, preste atenção, dá seta, olha para onde você anda. Só que quando eu olhei para o carro, tinham 2 garotas. E aí eu olhei para o lado e falei: puxa, meninas, toma cuidado, né? Quando você entrar numa avenida, você mais brando, né? Fui mais brando nas meninas, e aí começou aquele momento de sedução. Foi aí onde eu conheci uma dessas meninas, por acaso. Uma dessas meninas, por acaso, era a doutora Carla Sainz. Era a doutora Carla Sainz. E aí a gente... Eu brinco sempre que você não foi bobo nem nada, porque linda como ela é, né? E você... Então... Olha que coisa mais engraçada acontecer de você fechar, ou dela fechar justamente o seu carro. É coisa do destino, né? E antigamente acontecia essas paqueras no trânsito, né? Eu acabei seguindo ela uns 3, 4 farol, chegava, parava do lado e tal. Aí num dos últimos eu consegui anotar o telefone dela. E aí a gente saiu, e a partir desse primeiro encontro a gente não se largou mais, né? Então eu brinco que eu namorei, né? Conheci, namorei, noivei e casei em 11 meses sem ela estar grávida. Que legal, que bacana. Agora já são 20 e... Está batendo 25 anos de casados. Agora é janeiro 2026, não, 24 vai fazer ainda.
Que legal, que história linda, Kleber. Eu acho que muita gente não conhecia, como você falou, você não conta muito isso, né? Mas hoje ele prometeu que ia contar o início. Eu tô soltando aqui a língua aqui. Contar o início de tudo, porque aí nasce de verdade uma jornada, aí seria um propósito de Deus nessa união para tudo que vocês estão fazendo hoje, né? Entrou, então, há um tempo depois, a Sorridente na vida de vocês. E aí eu queria que você contasse, porque tudo começou com a Sorridentes, né? Tem um detalhezinho ainda, um pouco antes da Sorridentes, mas que está totalmente relacionado à odontologia, porque quando a gente começou a namorar, ela começava a perguntar quanto ganha um coronel, quanto ganha um general, quanto tempo demora. Visionária, né? Tubarão visionária, no caso ali, a doutora, né? Esse é o detalhe, né? O poder de você encontrar a pessoa certa, né, para que ela possa te impulsionar para outras frentes e outros patamares, né? Então a Carla, sempre muito visionária, ela falou, não, eu fazia análise de sistemas, né, na Unip, um curso de informática que na época era o que tinha de mais legal, e eu já estava no último ano, Eunice. Ela me convenceu a largar o curso de análise de sistemas, a fazer odontologia. Agora imagina só, eu não tinha nunca na vida imaginado fazer odontologia, né, uma área totalmente diferente de exatas e para biológicas, estava no exército ainda. Eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer, eu vou encarar. Porque no plano da Carla era o seguinte, você vai fazer odontologia, você vai se especializar em ortodontia e seria um casal de dentistas felizes para sempre, como há vários casais da área da saúde, médico casa com médico, dentista casa com dentista. Então vamos embora, vamos fazer esse curso, 5 anos, né? No meu primeiro ano de odontologia nasceu o meu primeiro filho. Então imagina os desafios. Eu no exército, tendo que estudar de noite e com um filho pequeno. Eu ia estudar, era 1h da manhã, era o horário que o João Pedro acordava para mamar. Superamos. Segundo ano de faculdade, nasceu meu segundo filho, porque além de eu ter casado rápido, né, meu filho nasceu no ano seguinte e os meus filhos têm 1 ano, 1 mês e 3 dias de diferença. Puxa vida. Então, às vezes as pessoas acham que está sobrecarregado e que não dá conta das coisas. Eu acho, Eunice, que quanto mais tarefado você esteja, e com um propósito, e com a energia, e com a fé necessária, pode ficar tarefado, porque no final das contas é nesse momento que você está construindo algo muito maior. E aí surgiu a oportunidade de a gente comprar um imóvel, a gente já estava casado ali, conhecemos um pouco mais a questão do financiamento, enfim. Né? Nós financiamos um imóvel para uns 30 anos, a família, né, falava para a gente, vocês são loucos, como é que vocês vão financiar um negócio desse para construir uma clínica num lugar daquele e tal? Nós construímos uma clínica digna dos bairros mais nobres do Brasil, ali na periferia de São Paulo. Por que que a gente escolheu aquele lugar? Porque a gente sabia da real necessidade daquele tipo de experiência para aquele tipo de público. Que a experiência de ir no dentista não é das melhores, né? As pessoas associam o dentista só vai no último à dor, né? Ao barulhinho do motor. A gente está falando isso de 2000, de 2001. Enfim, uma clínica grande, com 10 consultórios, uma clínica multidisciplinar com praticamente todas as especialidades da odontologia, com os melhores equipamentos, com os melhores insumos. E aí a gente percebeu que as pessoas do consultório antigo, elas não entendiam que aquilo tudo era para elas. Então só aí você já tinha um choque de experiência de consumo. E a gente mostrou para ela, não, aqui é o lugar que você vai cuidar da sua saúde e também da sua família. Quem não gosta de um lugar limpo, de um lugar bonito, de um cafezinho quente na recepção, de ser chamado pelo nome? Né? Hoje a gente encontra muito mais essa questão de experiência, de consumo, mas de novo, a gente está falando de quase 30 anos atrás. Sim. Então ali, Eunice, nasceu, que eu falo, foi a célula máter da Sorridentes.
Depois disso, vocês escalaram ainda mais, quando vocês fizeram o modelo de franquia. Exato. E diga-se de passagem que um modelo de franquia, naquela época, era tudo que as pessoas precisavam, porque ali você coloca uma forma de trabalhar, com gestão, com tudo, principalmente para quem se formava, né? E podia ter. Fala um pouco dessa experiência. Exatamente. Como é que foi, enquanto está hoje, né? Olha só, as pessoas não sabem, mas tem alguns números na odontologia que são bem característicos dos números brasileiros, né? O Brasil tem uma carência, né? 88% do brasileiro não tem uma assistência odontológica adequada. 30 milhões de brasileiros nunca sequer sentou numa cadeira de dentista. Por outro lado, nós, como brasileiros, somos a maior faculdade de odontologia do mundo. Sim. 20% dos dentistas do mundo são brasileiros. Tem gente que vem de fora para se tratar aqui, né? Olha só. Eu conheço alguns. É algo bastante discrepante. E aí, é assim, a gente percebeu que o dentista, por ser uma profissão bastante técnica, ele carece de visão de negócio, de fundamentos de gestão. E a franquia, ela vem muito para suprir isso. Então, na nossa cultura, Eunice, eu gosto de exemplificar a nossa cultura como uma árvore, né? Onde as raízes são os nossos propósitos, que eu falei, do acesso, do conforto, da conveniência e da qualidade. E o tronco da árvore eu enxergo que é o empresário, o empreendedor, o dentista que resolveu empreender numa clínica, onde nós oferecemos uma marca reconhecida, porque para você pode até construir o seu nome, Kleber, Dr. Kleber Soares, quem conhece? Não sei, né? Quantos anos demora para você ser uma referência? 10, 20 anos trabalhando muito, estudando muito? Uma marca, ela encurta isso daí, porque é uma marca já reconhecida, com prêmio, com case em Harvard, enfim, as pessoas conhecem marca, então eu ofereço marca. Um know-how testado, eu só virei franquia depois de 23 unidades próprias. Então tudo que eu acertei, tudo que eu errei, a gente corrigiu e entrega algo mais atualizado para esse empresário, que é o tal do know-how. Sim. Nós temos unidades que performam muito bem. Franquia, eu faço analogia a um casamento. Não existe casamento sem suporte. Então, um porquê bastante importante é o suporte. Eu tenho um time, eu tenho 2 sedes em São Paulo, uma na Zona Leste de São Paulo, na Anália Franco, e outra em Alphaville, que juntando as duas dá quase 2.000 metros quadrados com 300 colaboradores para dar suporte para os meus franqueados. Então, é uma relação de ganha-ganha. Além de tecnologia, além de treinamento, né? Cada vez mais as empresas são tidas como universidades. Então, nossa área de treinamento, de desenvolvimento, ela treina desde a faxineira até o doutor mais graduado, e sem abrir mão da nossa pauta de sustentabilidade, que agora a gente chama de ESG. Então, o empresário que acredita no nosso negócio, que se alinha com o nosso propósito, que no começo era muito dentista, hoje eu tenho bastante dentista, mas eu já tenho profissionais de outras áreas, eles têm nesse negócio marca, know-how, suporte, tecnologia, treinamento e também na questão do ESG, porque não adianta a gente ter sucesso profissional, crescer e não começar a retribuir para a sociedade. E aí vocês também escalaram ainda mais, né? Evoluindo para mais 4 empresas. Isso, a gente acabou, Eunice, com o sucesso da Sorridentes, a gente entendeu o seguinte, a pessoa que é conscientizada em cuidar da saúde bucal, né, ela é também conscientizada a outros procedimentos de saúde. Então nós criamos o Grupo Salos, que é um ecossistema de saúde e bem-estar. Hoje o Grupo Salos ele tem 11 marcas, onde nós dividimos em verticais. E o nosso instituto, né, que nasceu como um Instituto Sorridentes, e com o advento de todas essas marcas, a gente acabou rebatizando ele como Instituto Salos. E aí você acaba colocando todo esse ecossistema ali dentro, que fica mais fácil para gerir. Exatamente. Né? Então, todo mundo colabora. Então, eu costumo dizer o seguinte, o paciente que ele trata da saúde dele, ele já está tendo ali, né,
um cuidado bastante grande alicerçado nesse propósito do acesso, do conforto, da conveniência e da qualidade, mas aquele paciente, o que ele paga, parte daquele pagamento do tratamento é revertido em ações do Instituto Salos, onde, por exemplo, semana passada o meu time estava no sertão nordestino, onde não chega dentista, não chega acesso nenhum, e nós mobilizamos dentistas voluntários, nós levamos a nossa unidade móvel, nós levamos uma carreta, nesse total deu 6 consultórios, nós mobilizamos fornecedores, os clientes que pagam é revertido em pagar passagem para dentista, né, em comprar medicamentos que caso a gente não consiga em doação, enfim, faz com que todo esse crescimento que a gente teve ao longo desses 30 anos, começou com a Sorridentes, que é importante para a sociedade, a gente consiga, por meio do nosso Instituto Salos, a gente retribuir também para pessoas que não têm acesso ao básico. Né? Eu acho que essa história toda, Eunice, a gente muito fica feliz, e também o fato da gente ter sido reconhecido por Harvard como uma empresa de alto impacto social. Eu vou falar já do impacto social, porque é uma parte importante que, inclusive, a gente precisa reforçar. Antes disso, eu queria só que você respondesse 2 perguntas numa só, que eu acho que vale muito a pena você falar um pouquinho sobre os desafios da gente liderar um ecossistema tão grande, incluindo também o desafio de empreender em casal, né? Porque eu sei que as pessoas de casa querem muito saber isso, e aí você já responderia os 2, tá? Para depois a gente já falar aqui de Harvard e da parte de responsabilidade social. Responder 2 perguntas em uma é desafiador, mas assim, Eunice, nós somos um negócio de saúde, nós somos serviços, nós somos gente que cuida de gente. E gente não é perfeita, gente tem defeitos, e aí a empresa ela acaba também tendo esse cacuete de gente. Porque se eu fosse uma metalúrgica, meu problema seria robô, seria mecanização, seria inteligência artificial. Então, se você quer empreender em casal, se você quer estar dentro de um negócio que você entrega serviços de saúde e que você lida com profissionais de saúde, eu acho que a palavra que a gente tem escutado muito e que não pode virar clichê, talvez seja inteligência emocional, ou principalmente, como diz Augusto Cury, gestão emocional, né? Porque o inteligente tem o antônimo de inteligente é o burro, né? Eu acho que não, acho que o grande negócio você precisa ter a gestão das emoções. Lidar com um casal, né? Você tem que lidar com emoções. Então, quando você entende o propósito, você entende a jornada de longo prazo, você vai pensar melhor quando você for falar com o teu marido, com a tua esposa. A mesma coisa é quando você vai falar com o seu franqueado, com o seu colaborador. As pessoas hoje precisam gastar mais tempo mostrando para as outras pessoas o porquê fazer das coisas. A gente precisa, como líderes, como empresários, de fato direcionar as pessoas. Eu acho que cada vez mais a gente percebe a carência de líderes, né? E quando você monta um negócio, ou você lidera, ou você lidera. Então, inteligência emocional, entender o propósito, entender a gestão da inteligência emocional e gente, entender de gente. Agora, vamos falar então da responsabilidade social. Eu quero que você fale um pouco da responsabilidade social. Hoje a gente fala do ISG, né? Que a gente precisa incluir isso na nossa agenda. Já foi o tempo onde as empresas pensavam só no lucro, e a gente falava antes de começar a gravar que o mais bonito do empreendedorismo é o desejo de compartilhar, de contribuir. Quando você pensa em grandes nomes, né,
do mercado hoje, que continua empreendendo ainda depois de tantos anos, você fala, por que ele ainda está fazendo? Porque ele foi picado por aquele vírusinho de contribuir, de compartilhar, que eu acho que é o que vocês hoje têm, depois de tanto sucesso, de tudo que vocês já fizeram, né? Hoje, a gente não abre mão de todos os nossos planejamentos e de todos os nossos trabalhos que a gente tem cunho de lucro, a gente não abre mão de ter sempre uma fatia para o social, né? A letra, né, ESG está na moda e tal, e quando surgiu essas letrinhas eu falei, gente, o que é isso? Estão reinventando a roda e tal, e aí eu caí de cabeça em vários cursos e eu entendo o seguinte, isso já existia, né? É novo, é diferente, mas é muito parecido, tem um fundamento que a gente já atua há mais de 20 anos. Então, o nosso desafio é poder engajar mais gente, né, ao trabalho social, porque o Brasil é um país que ele é um país de muita diferença social. Você pega, por exemplo, a enchente no Rio Grande do Sul. Eu tenho muito relacionamento ainda com amigos no Exército, na Força Aérea, e o Exército estava mobilizando um comboio onde eles iriam levar caminhões médicos e eles estavam precisando de unidades móveis, porque 7, 8 postos de saúde foi totalmente imersos pela água e as pessoas estavam sendo remanejadas e não podendo ser atendidas. Imagina só, dor de dente não tem pandemia, não tem catástrofe, dá dor de dente sempre. Sim. Nós embarcamos a nossa unidade móvel no KC-90 da Força Aérea. Tem um vídeo maravilhoso na internet, onde a nossa unidade móvel chegou lá em Porto Alegre, onde o nosso franqueado, muito parceiro, né, coordenou e nós colocamos a nossa unidade para apoiar a Secretaria de Saúde de Porto Alegre, onde a gente entendeu o real valor. Agora vocês dois chegaram em Harvard, além de terem virado um filme também, né? Por mais que o tempo está curtinho, mas se você puder resumir e falar um pouquinho sobre isso. Harvard foi a coisa mais maravilhosa, porque assim, eu não tive a oportunidade de estudar fora. Agora imagina 2 caipiras, Eunice, sendo visitadas por um professor de Harvard e o professor encantado com tudo aquilo que a gente construiu e ele pedir autorização para escrever um case do nosso negócio. Num primeiro momento eu achei que era piada, eu falei, nossa Carla, só falta, esse professor vem lá dos Estados Unidos para tirar dinheiro da gente. E o professor chegou e falou, não, vocês têm que me permitir a escrever um case sobre sua empresa e eu gostaria muito de que quando eu terminasse o case e desse a minha primeira aula, vocês estivessem lá na aula inaugural. E assim aconteceu. Em 2016, nós fomos lá para Harvard e o professor Michael Schur deu aquele show e veio assim uma verdadeira retrospectiva de onde nós viemos, o que fizemos. Isso é muito emocionante. E assim, nossa empresa ela foi reconhecida como alto impacto social. Mas você ser a primeira marca do franchising brasileiro a ser case de estudos, levantar a bandeira do Brasil lá na melhor escola de negócios do mundo não é para qualquer um. Então nós estamos falando como franchising, nós estamos falando como odontologia, mas principalmente falando como brasileiro. Então assim, todos os anos a gente vai para Harvard e a turma de lá dos Estados Unidos gostaram tanto que Stanford também estuda o nosso caso. Então eu brinco que de Sorridente está de coast to coast, né? De costa a costa, porque Stanford também está estudando o case lá para os alunos do MBA. Então, isso tudo a gente acabou amarrando, né, num filme. Eu brinco que se você olha nas redes sociais, né, às vezes, dependendo das páginas de empreendedorismo que você acessa, você vê lá filme que todo empreendedor precisa assistir. Aí tem o filme do McDonald's, tem o filme da Apple com Steve Jobs, tem o filme das redes sociais, sempre tem ali um filme
americano que inspira o poder do empreendedorismo, né, a jornada de herói daquele indivíduo. E a versão brasileira? Por que nós não temos a mesma indústria falando da jornada do herói de empresários? Porque é difícil, né? Empreender no Brasil é desafiador. Então, nós lançamos um filme para comemorar os 25 anos da Sorridentes, onde conta exatamente a nossa jornada empreendedora. É um filme que hoje está no YouTube, chama-se A Força de um Sorriso. Recomendo muito as pessoas assistirem, né, famílias assistirem, porque, gente, são 2 brasileiros de pais semi-analfabetos que tiveram todas as dificuldades, como muitos brasileiros, para se formarem, montarem os seus negócios, de ter um endividamento de mais de 23 milhões e a Luísa Trajano poder ajudar a gente. Então, assim, eu falo que é um negócio abençoado, porque um negócio, depois de um tempo, ele não está mais na figura dos seus donos. Ele passa a ser uma entidade social, que é o propósito desse negócio é gerar emprego, gerar riqueza por meio do pagamento de impostos, hoje gerar desenvolvimento e educação para que possam surgir novos líderes e líderes vão liderar suas famílias. Então, assim, a gente precisa de mais empreendedores, a gente precisa de mais inspirações para que a gente consiga trazer mais gente aí para um nível de produtividade que o Brasil tanto precisa. Verdade. É incrível. Eu já assisti, recomendo, é maravilhoso, é emocionante. E de verdade, é o que você falou, a gente tem que privilegiar a nossa cultura, o nosso povo, né? E essa história precisa, sim, ser assistida. Espero que todos vocês assistam, né? A partir de hoje. Eu queria que a gente encerrasse. Primeiro, eu quero agradecer, né? Eu acho que a sua generosidade em vir, em abrir o coração, em falar tanta coisa bacana nessa tarde, que nos abençoou, né? Com a sua história e com tanto conhecimento, já valeu muito, mas eu acredito que você ainda pode deixar uma mensagem para aqueles que querem empreender ou que estejam também passando por um desafio muito grande agora no seu negócio, talvez pensando em desistir ou já desistiu, mas ainda há tempo de voltar. Eu quero que você aproveite esse momento para a gente falar com essa pessoa. Eu acho que a mensagem principal é calma. É calma, acredita no processo, acredita na jornada. Infelizmente a gente tem, né, o brasileiro ele é muito acelerado e eu também tive essa visão depois que eu passei dos 40. Então assim, acredita no processo, acredita na jornada, porque a persistência é o que vai fazer a diferença. Persista, porque você pode estar muito próximo do ponto de virada. Então, mantenha a persistência, que esse é o caminho. Muito bem. Como é que as pessoas te encontram? Instagram, Kleber_Salos, LinkedIn, Kleber Soares, enfim, nas redes sociais estamos por lá de vez em quando. Muito bem. Muito obrigada, viu? Obrigado, foi um prazer estar aqui com o seu público. É só convidar que vai ser um prazer falar com o público do Ressoar. A gente convida sim. Obrigada mesmo, que Deus continue abençoando muito. Manda um abração para a doutora Carla. Fala que eu não desisti dela voltar, tá? E volte os dois depois, né? Isso vai dar um programão. Vai ser muito bom. Obrigada, viu? Valeu, amém. Bom, foi um grande prazer ouvir essa história, né? A visão do Kleber nessa tarde fez com que a gente mudasse a forma de pensar sobre o empreendedorismo. Tenho certeza que muitas vidas foram alcançadas, né? E eu quero, inclusive, te convidar para seguir o Kleber, a doutora Carla também. Normalmente os dois estão muito juntos ali, exato, né? E você vai continuar nessa jornada aí de autoconhecimento, tá bom? Para nós aqui, a gente encerra mais um Conexão Social. Eu espero que esses aprendizados e inspirações que nós compartilhamos de verdade te motive a continuar lutando por seus sonhos, seus propósitos. Nunca se esqueça que a cada desafio que a gente enfrenta tem ali, bem no cantinho, uma oportunidadezinha escondida
que com certeza vai te levar ao seu crescimento e à sua transformação. E você vai encontrar propósito nisso. Normalmente a gente encontra o propósito na dor, não é? Sempre é assim. É nesses momentos mais difíceis que a nossa fé torna a nossa força. Bom, eu quero te desejar uma ótima tarde. Se você quiser continuar nessa jornada de autoconhecimento e superação, eu te convido para me seguir ali no Instagram. Eu agora tenho compartilhado mensagens de fé, de boas notícias, de histórias inspiradoras. Todos os dias eu tenho feito esse trabalho lá também. Eu tenho feito cortes dessas entrevistas para colocar lá. E isso tudo para te ajudar. Quero que você siga o programa Ressoar, siga o Kleber. Um grande abraço para você. Que Deus te abençoe muito, você e a sua família. E até o nosso próximo encontro. Bom, também esse programa ele fica disponível no YouTube. Se você perdeu alguma parte dele aqui, você pode acompanhar lá no YouTube e compartilhar também com quem você ama. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá!